Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre as atividades industriais nas 5 regiões do Brasil. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Região Sudeste é a região que possui a maior concentração industrial do país. Nesta área, os principais tipos de indústrias são automobilística, petroquímica, de minerais não metálicos, têxtil, vestuário, alimentares, metalúrgica e mecânica. É um centro industrial bem desenvolvido, marcado pela variedade e volume de produção. Várias empresas multinacionais operam nos setores automobilísticos de máquinas e motores, produtos químicos e petroquímicos. As empresas governamentais atuam principalmente nos setores de siderurgia, petróleo e metalurgia, enquanto as empresas nacionais ocupam as áreas diversificadas. O grande interesse de empresas multinacionais é principalmente pela mão de obra mais barata, pelo forte mercado consumidor e pela exportação dos produtos industriais a preços mais baixos. Quem observa a saída de navios dos portos de Santos e do Rio de Janeiro tem a oportunidade de verificar quantos produtos industriais saem do Brasil para outros países. A cidade do Rio de Janeiro, caracterizada durante muito tempo como capital administrativa do Brasil até a criação de Brasília, possui também um grande parque industrial. Porém, não possui as mesmas características de alta produção e concentração como a cidade de São Paulo. Constitui-se também de empresas de vários tipos, destacando-se as indústrias de refino de petróleo, estaleiros, indústria de material de transporte, tecelagem, metalurgia, papel, têxtil, vestuário e alimentos. Minas Gerais tem um passado ligado à mineração e é devido a isso assumiu importância no setor metalúrgico após a Segunda Guerra Mundial e passou a produzir principalmente aço, ferro-gusa e cimento para as principais fábricas do Sudeste. A cidade de Belo Horizonte tornou-se um centro industrial diversificado, com indústrias que vão desde o extrativismo até o setor automobilístico. Além do Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, existem no Sudeste outras áreas industriais, a maioria apresentando ligação direta com algum produto ou com a ocorrência de matéria-prima. É o caso de Volta Redonda, Ipatinga, Timóteo e Ouro Branco, ligadas à siderurgia. Outros centros industriais estão ligados à produção local, como, por exemplo, Campos e Macaé, Três Corações, Araxá, Franca, Nova Serrana, Araguari e Uberlândia. O estado do Espírito Santo é o menos industrializado do Sudeste, tendo centros industriais especializados como Aracruz, Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim. A capital do estado, Vitória, tem atividades econômicas diversificadas, relacionadas à sua situação portuária e às indústrias ligadas à usina siderúrgica de Tubarão. No Sudeste, outras atividades estão muito ligadas à vida urbana industrial. Comércio, serviço público, profissionais liberais, educação, serviços bancários, de comunicação e transporte.
Quanto maior a cidade, maior variedade de profissionais aparecem ligados às atividades urbanas. Como em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, concentra-se a maior produção industrial do país, a circulação de pessoas e mercadorias é muito intensa na região. Milhares de pessoas estão envolvidas na comercialização, transporte e distribuição dos produtos destinados à industrialização, ao consumo interno ou à exportação. Considerada também o centro cultural do país, a região possui uma vasta rede de prestação de serviços em todos os ramos, com grande capacidade de expansão, graças ao crescimento de suas cidades. Falaremos agora da região sul do nosso país. A industrialização do sul tem muita vinculação com a produção agrária, visa o abastecimento do mercado interno e as exportações. O imigrante foi um elemento muito importante no início da industrialização como mercado consumidor e no processo industrial de produtos agrícolas, muitas vezes em estrutura familiar e artesanal. Com as transformações espaciais ocasionadas pela expansão da soja, o Sul passou a ter investimentos estrangeiros em indústrias de implementos agrícolas. A indústria passou a se diversificar para produzir bens intermediários para as indústrias de São Paulo. Nesse sentido, o Sul passou a complementar a produção do Sudeste, objetivando a integração brasileira com os países do Mercosul. A indústria do Sul conta com empresas no setor petroquímico, carboquímico, siderúrgico e indústrias de ponta. A reorganização e modernização da indústria do Sul necessita também de uma política nacional que possibilite o aproveitamento das possibilidades de integração da agropecuária e da indústria, a implantação e crescimento da produção de bens de capital e de indústrias de ponta em condições de concorrência com as indústrias de São Paulo. Agora, a região Nordeste. A agroindústria açucareira é uma das mais importantes da região, visando, sobretudo, a exportação do açúcar e do álcool. As indústrias continuam a tendência de intensificar a produção ligada à agricultura e às novas indústrias metalúrgicas, químicas, mecânicas e outras. A exploração petrolífera no recôncavo baiano trouxe para a região indústrias ligadas à produção, refino e utilização de derivados do petróleo. Essa nova indústria de alta tecnologia e capital intenso não absorve a mão de obra, que passa a se subempregar na área de serviços ou fica desempregada. As indústrias estão concentradas nas mãos de poucos empresários e os salários pagos são muito baixos, acarretando o empobrecimento da população operária. O sistema industrial do Nordeste, concentrado na zona da mata, tem pouca integração interna. Encontra-se somente em alguns pontos dispersos e concentra-se, sobretudo, nas regiões metropolitanas, Recife, Salvador e Fortaleza. Com vistas à política do governo federal para o programa de corredores da exportação, instituído no final da década de 70, com o intuito de atender o escoamento da produção destinada ao mercado externo, foram realizadas
obras nos terminais açucareiros dos portos de Recife e Maceió. A rede rodoviária está mais integrada a outras regiões do que dentro do próprio Nordeste. A construção da rodovia ligando o Nordeste ao Sudeste e ao Sul possibilitou o abastecimento do Nordeste com produtos industrializados e o deslocamento da população nordestina em direção a essas regiões do país. Falaremos agora da região Centro-Oeste. Na década de 60, a industrialização a nível nacional adquire novos padrões. As indústrias de máquinas e insumos agrícolas instaladas no Sudeste tiveram um mercado consumidor certo no Centro-Oeste, ao incentivarem o cultivo de produtos para exportação em grandes áreas mecanizadas. A partir da década de 70, o governo federal implantou uma nova política econômica visando a exportação, para atender às necessidades econômicas brasileiras e a sua participação dentro da Divisão Internacional do Trabalho. Caberia ao Centro-Oeste a função de produtor de grãos e carnes para exportação. Com tudo isso, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região em criação de bovinos do país, sendo esta atividade econômica mais importante da sub-região. Sua produção de carne visa o mercado interno e externo. Existem grandes matadouros e frigoríficos que industrializaram os produtos de exportação. O abastecimento regional é feito pelos matadouros de porte médio e matadores municipais. Sua industrialização se baseia no beneficiamento de matérias-primas e cereais, o que contribui para o maior valor de sua produção industrial. As outras atividades industriais são voltadas para a produção de bens de consumo, como, por exemplo, alimentos, móveis, entre outros. A indústria de alimentos, a partir de 1990, passou a se instalar nos polos produtores de matérias-primas, provocando um avanço na agroindústria do Centro-Oeste. A Ceval, instalada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, já processa cerca de 50% da soja na própria área. No estado de Goiás, por exemplo, existem indústrias em Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Pires do Rio, Catalão, Goianésia e Ceres. Goiânia e Anápolis, localizadas na área de maior desenvolvimento econômico da região, são centros industriais mais significativos, graças ao seu mercado consumidor que estimula o desenvolvimento industrial. Enquanto outras áreas apresentam indústrias ligadas aos produtos alimentares, minerais não metálicos e madeira, esta área possui certa diversificação industrial. Contudo, os produtos alimentares representam o maior valor da produção industrial. Região Norte. A atividade industrial no Norte é pouco expressiva, se comparada com outras regiões brasileiras. Porém, os investimentos aplicados, principalmente nas últimas décadas, nas áreas do transporte, comunicações e energia, possibilitaram a algumas áreas o crescimento no setor industrial, visando a exportação. Grande parte das indústrias está localizada próxima à fonte de matérias-primas, como a extração de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento dos produtos. A agroindústria regional dedica-se basicamente
ao beneficiamento de matérias-primas diversas, destacando-se a produção de laticínios, o processamento de carne, ossos e couro, a preservação do pescado, a extração de suco de frutas, o esmagamento de sementes para a fabricação de óleos, a destilação de essências florestais e prensagem de juta. Tais atividades, além de aumentar o valor final da matéria-prima, geram empregos. A implantação de uma indústria modifica a cultura, pois um trabalho que artesanalmente era executado pelo povo e tido como tradição, cede seu lugar, muitas vezes, às máquinas pesadas, que exercem sozinhas e em pouco tempo o serviço que muitas vezes era desempenhado por várias pessoas em um período de um tempo muito maior. Assim, milhares de postos de trabalho se extinguiam, fazendo com que aumentasse o número de empregos informais surgidos nessa região. Além de mudanças na cultura e economia, surgem também mudanças no espaço geográfico. Em alguns casos, as indústrias são implantadas sem maior avaliação dos danos que ela poderá causar, acarretando consequências gravíssimas posteriormente. As principais regiões industriais são Belém e Manaus. Na Amazônia, não acontece como no centro-sul do país, a criação de áreas industriais de grandes dimensões. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1957, originalmente através da Lei 3.173, com o objetivo de estabelecer em Manaus um entreposto destinado ao beneficiamento de produtos para posterior exportação. Em 1967, a Zona Franca de Manaus foi subordinada diretamente ao Ministério do Interior, através da SUPRAMA, pelo Decreto-Lei número 288. O decreto estabelecia incentivos com vigência até o ano de 1997. Ao longo dos anos 70, os incentivos fiscais atraíram para a Zona Franca de Manaus investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, anteriormente instaladas no sul do Brasil, principalmente da indústria eletrônica de consumo. Nos anos 80, a Política Nacional de Informática impediu que a produção de computadores e periféricos e de equipamento de telecomunicações se deslocasse para Manaus, e a Zona Franca de Manaus manteve apenas o segmento de consumo da indústria eletrônica. A Constituição de 1988 prorrogou a vigência dos incentivos fiscais da União para a Zona Franca de Manaus até o ano de 2013, mas com a abertura da economia nos anos 90, esses incentivos perderam eficácia. Simultaneamente, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus passaram a enfrentar a concorrência com produtos importados no mercado doméstico brasileiro. As empresas estabelecidas em Manaus promoveram um forte ajuste com redução do emprego e aumento do conteúdo importado dos produtos finais. Bem, galera, ficamos por aqui. Até a próxima.